Sexto ano. Agora nós vamos falar sobre segmentos consecutivos. Nós vamos dar continuidade ao conteúdo de segmentos que nós já vimos no primeiro bimestre. Olha só, essa letra aqui, alfa, é uma letra do alfabeto grego. E esse espaço delimitado aqui, azul, a gente chama de plano. A folha do caderno de vocês é um plano, a tela do computador, o quadro, e tudo isso é plano. Nesse plano foram marcados vários pontos, A, B, C, D, E, F. E por esses pontos D, E, F foi traçada uma reta. Então, lembrando, olha, para representar plano a gente usa uma letra do alfabeto grego, que nesse caso nós usamos a letra alfa. Para representar os pontos, nós usamos letras maiúsculas. E para representar a reta, nós usamos uma letra minúscula. Então, aqui, ponto, reta e plano. Aí, gente, nessa figura aqui, ABC, AB e AC partiram do ponto A, não é? Então, a gente diz que os segmentos AB e AC têm o ponto A em comum. AB e BC têm o ponto B em comum, ou seja, serve para os dois segmentos. E AC e BC têm o ponto C em comum. Então, todo segmento que tem um ponto em comum recebe o nome de segmento consecutivo. O que significa isso? Onde terminou o AB, ó, começou o AC. Onde terminou o AB, começou o BC. Onde terminou o AC, começou o BC. Então, consecutivo significa que um vem após o outro. Eles têm um ponto em comum. Agora, eu tenho aqui segmentos consecutivos e colineares. Por que eu falo que eles são colineares? Porque eles estão em linha reta. Então, olha, DE e EF têm o ponto E em comum. DE e DF, tá vendo? DE é esse menor e DF é o maior. Tem o ponto D em comum. E DF e EF tem o ponto F em comum. Então, sempre que dois segmentos têm um ponto em comum, eles são chamados de segmentos consecutivos também, tá? Se tem um ponto em comum, é consecutivo. Agora aqui, olha, nessa figura 1 aqui, AB e AC são consecutivos e não colineares. Por que não colineares? Porque não estão em linha reta, tá? Agora aqui, na mesma figura, AB e BC também são consecutivos e não colineares. E agora aqui, BC e AC são consecutivos não colineares, porque onde termina um começa o outro, mas eles não estão em linha reta. Agora aqui nós temos segmentos consecutivos colineares, ó, DE e DF, eles estão na mesma linha. DE e EF, também na mesma linha. DF e EF, eles são consecutivos e colineares. Então, se tem um ponto em comum, recebe o nome de segmento consecutivo. Tá vendo aqui, ó, DF e o DE, tá? Mesmo estando um sobre o outro, eles são consecutivos. Aqui, gente, nós temos 1, 2, 3, 4 segmentos consecutivos. AB e BC são consecutivos, BC e CD, CD e DE.
Quando dois ou mais segmentos são consecutivos e não estão em linha reta, não colineares significa que não estão em linha reta, e não se cruzam, tá vendo que eles não fazem nenhum cruzamento, um não passa sobre o outro, e cada extremidade pertence a no máximo dois segmentos, ou seja, eles ficam abertos. A gente tem uma linha poligonal aberta. Agora, quando não tem extremidade sobrando, estão todos unidos, a gente fala que é uma linha poligonal fechada. Pessoal, por hoje é isso. Eu vou deixar umas atividades para vocês fazerem. Beijos e até a próxima aula.